da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Havia tamanha inflexão de ternura nessas palavras que Carlos Clenagnan sentiu-se vencido. Acabrunhado nas suas disposições interiores, acentuou: "Tens razão, Alcione. Quanto ao lar e aos filhinhos", continuou a jovem carinhosamente, "é indispensável não nos perturbamos com as visões falsas da experiência diuturna. Padre Damiano está valetuliário ao quebrado nos trabalhos intensos na sua amada igreja. Minha mãe tem sofrido incessantemente desde o primeiro dia de viuvez. Rob é uma criança necessitada, por que não ver, não sentir nos três os nossos filhinhos do coração? E sem falar dos mais próximos, onde colocas os pobres velhinhos e os enfermos que te procuram ao desamparo. O título de sacerdote inculca um pai." O pupilo de Damiano enxugou uma lágrima. "Pedirás a Deus por mim", disse entristecido. "Rogarás ao céu que mitigue minha dor, por não possuir a minha família direta?" "Sim. O lar deve ser uma ilha de suave descanso no vórtice das lutas terrenas. A afeição de um santuário sagrado, onde a criatura consiga entender seu amor à comunidade universal. Possuí-lo será receber o pina dádiva do Criador. Entretanto, Carlos, para nos encorajar a todos nós, testemunhos de sofrimento, bastaria recordar que Jesus passou pela terra sem família direta." Nesse instante, Damiano aproximou-se, interrompendo o colóquio. Alcione tinha o coração opresso por indefinível angústia. Consultando as tendências de sua sensibilidade feminina, experimentava o desejo de se encontrar novamente com o rapaz, tão logo se afastasse o velho amigo, para reafirmar o seu afeto, a sua dedicação sem limites. Enquanto trocavam trivialidades sobre a beleza da noite, sua alma carinhosa padecia longo anseio. Depois da significativa confissão de Carlos Clenagnan, achava-o mais belo. Os olhos se haviam tornado mais brilhantes, a fisionomia mais expressiva. Alcione chegava a recear pelas comoções que lhe vibravam no espírito sensível. Não havia sonhado tanto? Não era ele o homem esperado ansiosamente? Mas a lição cristã lhe falava poderosa no íntimo. Era preciso conservar-se como o Cristo, ainda que o mundo inteiro lhe fosse adverso. Lutaria contra si mesmo até o fim. Nessa noite, porém, suas preces turvaram-se de lágrimas candentes. As declarações de Carlos não lhe saíam dos ouvidos. A filha de Madalena, pela primeira vez na terra, sentia-se cativa de singulares pesadelos. O pupilo de Damiano, por sua vez, estava impressionado e decidido a cultivar a sublime afeição, acima de tudo. Supunha haver aquilatado o amor sincero da jovem pela inflexão da sua voz, pelo impulso ardente que vislumbrava nas suas palavras de espiritualidade profunda. Experimentava ainda nas mãos o calor da mão trêmula que se esquivara ao carinho, qual pássaro assustado. Alcione estava cheia de uma sabedoria diferente, mas a elevação espiritual de que dava testemunho exaltava-lhe ainda mais os desejos ardentes. Não renunciaria aos seus propósitos. Debalde tomava os manuais de oração no afã de atenuar a inquietude que o atormentava, mas era como se espesso véu lhe vendasse os olhos da alma. Raciocinava, compreendia a sublimidade dos textos, mas não conseguia confeiçoá-los ao coração. A palavra serena e sábia da moça forçava-o a reflexões mais sérias, mas no curso dos dias o sobrinho do velho sacerdote da igreja de São Vicente nada mais fazia que exacerbar os próprios desejos. De quando em vez, voltava a lhe falar no assunto, mas encontrava-lhe o coração sempre blindado na fé e sempre inspirada e vigilante. Decorridas algumas semanas, certa feita, encontrou-a sozinha no santuário, retirando os adornos de antigo altar após a missa. Em torno, tudo era silêncio naquela manhã banhada de sol. Damiano, terminada a missa, retirara-se ao presbitério, levemente indisposto.
O jovem sacerdote, inflamado de paixão, achou que a oportunidade era ótima para expandir-se mais uma vez, recapitulando os idílios que fazem as delícias dos corações enamorados. Após a saudação carinhosa, em que os dois manifestavam natural perturbação, o rapaz falou comovido: Não te admires que, de assim falar, no recesso de um templo, esta é a casa de Deus, me facultou e não disponho de outro recurso. Há muitos dias venho espreitando a possibilidade de alguns minutos para confiar-te as minhas infinitas inquietações. O próprio Carlos notava que a jovem se tornara mais pálida pela comoção que lhe ia na alma. Contudo, solidamente apegada aos seus princípios de virtude, a moça respondeu, esforçando-se por manter a maior serenidade. Inquietarmo-nos será enorme erro. Se Deus nos honrou com os trabalhos, não nos esquecerá com os recursos da paz necessária ao cumprimento do dever. Compreendo, replicou ele, quase impaciente, mas começo a crer que me não amas bastante. Aproximo-me de ti, sedento o coração, e vejo que as tuas objeções paralisam meus impulsos. Assim falando, reparou que a jovem se tornara branca de mármore. Pela primeira vez diante dele, Alcione chorou. O apelo era demasiado forte para que se contivesse impassível. Desvarias, Carlos? Perguntou com angustiosa inflexão. Admites minha amorosa dedicação, estraçalhando os programas de Cristo? Deus conhece minhas vigílias em preces fervorosas. Desde que nos vimos pela primeira vez, diluo as minhas aspirações mais antigas em lágrimas dolorosas. Contemplando-a nessa atitude, o rapaz avançou alguns passos, visivelmente emocionado. Tomou-lhe a mão de leve e de olhos marejados de pranto acrescentou. Perdoa-me. O amor me alucina. Tenho feito o possível por descansar a mente, confiante em Jesus e na certeza da vida eterna. Entretanto, a paixão me obscurece a razão e caio sempre vencido nessas batalhas silenciosas do pensamento. Tua imagem, sempre ela, a me preocupar o cérebro e o coração atormentados. Vejo-te a cada hora, em tudo, em toda parte. Sinto-te nos mínimos episódios da vida e creio divisar teu sorriso até no fundo das hóstias consagradas. Não procedas assim, disse a moça extremamente conturbada. Tua dedicação afetuosa sensibiliza-me o coração de maneira intraduzível, mas só Jesus é bastante digno do amor superno. Amo-te também, acima de todas as coisas da terra. Mas sou mísera criatura, Carlos. Repletemos nossa alma com a visão sublimada do sacrifício pelo dever. Não creias que eu possa viver sem sonhar com os teus carinhos, mas considera que não será justo colocar todas as nossas ânsias nos aspectos exteriores da vida. A felicidade, no plano imortal, deve ser como uma planta que nasce e se desenvolve gradativamente. Por que aniquilar o germe de nossa ventura sublime por simples inquietação de espírito inconformado? E se a primeira vergonha da nossa união divina tem a profunda beleza de um ideal celeste, como será imensa a sua beleza quando se tornar em dadivosa fronte de amor nos luminosos passos da eternidade? Estamos no período das almas esperanças, quando as sementes brotam. Se é indispensável adubar com lágrimas, não hesitemos um instante. O sobrinho de Damiano ouvia enlevado, sentindo a sutileza delicada dos apelos feminis da religiosa e meiga Alcione. Apertou-lhe a mão entre as dele mais fortemente e obtemperou. Concordo com a tua resignação admirável, embora não participe das tuas virtudes celestiais. Entretanto, penso que não se nega uma gota de orvalho à planta tenra. Não me deixes órfão da tua ternura. Ouve, querida, concede-me a dita de um beijo apenas e serei o mais ditoso dos seres. A moça fez um gesto de doloroso espanto, ao mesmo tempo que pervagava o olhar pela nave silenciosa. Não temas, prosseguia Carlos febrilmente. Os santos que nos assistem são mais compreensíveis que os homens criminosos. Sob tetos humanos, envenenariam as nossas atitudes sagradas,
mas aqui estamos na morada de Deus, que é Pai amoroso e sábio. Alcione Villamil, no entanto, fez um gesto de recuo e murmurou: Não posso. Por quê? Revidou Clenagnan em tom de mágoa. Então, envolvida num halo de tristeza indefinível, ela explicou: O incêndio devastador começa de uma simples fagulha, mas nós temos sido deserdados, Alcione. E que dizermos de um homem, continuou com energia e serenidade, que sentindo o frio do inverno, acendesse um lume imprudente no seio da floresta acolhedora, ameaçando a própria casa e a paz dos seus habitantes, tão só a pretexto de se livrar do frio? Ante a inesperada resistência, o pupilo de Damiano sentiu-se envergonhado. Sou bem infeliz, disse amarguradamente. Entretanto, estou convencido de que nunca traí meus deveres. Lembremos, Carlos, os antigos apóstolos da Igreja, quando advertiam que, depois de cumpridos todos os deveres, ainda nos deveríamos considerar servos inúteis, porque tudo nos vem da misericórdia divina. O rapaz admirava-lhe a energia afetuosa. Caíra novamente em si do desvario momentâneo, que lhe perturbara os sentidos, mas conservava-se inerte, deixando correr copiosas lágrimas. Profundamente comovida, a jovem acentuou: Não posso dar o beijo que pediste, mas posso dar-te o ósculo de minha alma. Retirou do pequeno altar, próximo a um crucifixo de prata, sobrepôs no peito do crucificado minúscula folha de trevo e acrescentou: Abaixo do céu, Carlos, és o meu maior afeto. Entre nós, porém, está Jesus Cristo. Em nossa consciência, o Jesus ainda não nos permite uma aproximação integral. Pois bem, confio a Jesus o beijo da minha alma, para que seu misericordioso coração tenha entregue a minha pobre lembrança. Em seguida, beijou a folha de trevo, passando a pequena relíquia de prata ao escolhido, que osculou por sua vez a folha minúscula com indizível carinho. Aquela singular concessão pareceu calmá-lo. Sorriu confortado, agradecendo com palavras afetuosas a noiva espiritual, obtemperando em seguida: É preciso suportar o isolamento e cumprir o dever até o fim. Alcione, quase satisfeita, completou-lhe a concepção nesses termos: De cidade em cidade, há sempre alguma distância a percorrer. É intuitivo que, da imperfeição de nossos espíritos à perfeição do Cristo, há a contar uma distância quase mensurável. Portanto, qualquer discípulo sincero, para se unir ao Mestre, tem de sobrepor-se à limitação e mesquinhez da natureza humana, disposto a tolerar as fadigas da solidão inerente à grande jornada. Semelhante estado, Carlos, identifica todos os que vão sentindo o tédio do mundo, ansiosos de novas luzes. Jesus nos aponta os caminhos e não seria justo que estacionássemos, alegando o temor da soledade benéfica que nos ensina a ver o próprio coração como um livro aberto. Apenas aí, a sós conosco, podemos discernir mais claro o justo do injusto, o bom do mal. Clenagnan retirou-se plenamente confortado, experimentando o espírito banhado em forças novas.